Olá, como vai? Espero que você esteja bem, seja bem-vindo a este canal. Este canal pretendo que seja um espaço de reflexão a partir das minhas ideias. Na verdade, minhas ideias não são minhas. Há um texto bastante interessante que se chama Os Filósofos Convivem Conosco. Eu utilizo sempre nos meus cursos de filosofia. E basicamente a ideia é de que do mesmo modo como nós respiramos e ao respirarmos não temos consciência de tudo aquilo que nós jogamos para dentro do nosso corpo, quando pensamos a atmosfera de pensamento, também não temos noção do quanto está ali que não é nosso, está compondo aquilo que nós ingenuamente chamamos de nosso pensamento. Então, quando eu digo reflexão a partir do meu pensamento, é na verdade aquilo que eu consigo pensar, ou pelo menos acredito pensar, a partir da reflexão que os pensadores ao longo do tempo vão desenvolvendo, vão proporcionando. É bastante interessante quando nós conseguimos realizar uma experiência de pensamento, de dialogar verdadeiramente com os autores. E eu acho bastante interessante, falo sempre aos meus alunos, não é? Um autor nunca morre porque nós sempre estamos conversando com eles. Eu trago como exemplo sempre quando às vezes leio, por exemplo, a Ética Nicômaco de Aristóteles, escrita séculos antes de Cristo, e estou lá, mas espera aí, Aristóteles, não é bem assim, espera aí, Aristóteles, não, aqui está forçando a barra, né? Ou quando a gente lê Freud, não é? 100 anos de sua obra, e não, espera aí, Freud, a coisa parece que está meio com um desenvolvimento que não convence. É esse diálogo, é esse debate que eu quero compartilhar, que eu quero partilhar aqui. E, logicamente, vamos criando comunidades de pensamento, vamos criando comunidades de reflexão. Essa reflexão que é muitas vezes, e principalmente nesse nosso tempo, jogada de lado, é desmerecida por grande parcela, talvez não grande, né? Mas uma pequena parcela da população, uma pequena parcela de pessoas, mas que muitas vezes acaba convencendo e levando muitas outras à ideia de que não vale a pena pensar. Então aqui é o meu lugar. É o meu lugar de pensar, de partilhar e de refletir. E filosofia e psicanálise, né? Por que os dois? Já digo de cara, filosofia para pensar o grande, o âmbito do aberto. E psicanálise para pensar o íntimo, o pequeno, o âmbito do fechado. Eu sou uma pessoa que quando abre os olhos enxerga uma vastidão, um mundo com o qual me relaciono. Mas quando fecho os olhos, eu posso me encontrar comigo. Eu posso perceber-me como uma pessoa singular, não é? Alguém que tem uma história própria, que, embora influenciada pela história do universo, é história unicamente minha. Apenas eu vivo a minha história. Então, pensar filosofia e psicanálise significa tentar se situar. É esse o meu objetivo. Onde exatamente eu estou, qual é o meu papel, e o situar-me é justamente um exercício que leva uma vida, acredito eu. Quem já sabe onde está, por que está e como está, além de ser uma pessoa chata porque já acredita ter todas as respostas prontas, eu acredito que viva realmente em uma certa ilusão. E a tentativa da filosofia é justamente nos proporcionar instrumentos racionais para podermos questionar e sair dessa nossa ilusão. Ilusão que muitas vezes, na qual muitas vezes nós preferimos estar. E daí a psicanálise vem nos questionar, né? Mas será que é realmente isso que você quer, nesse lugar onde você está, ou você está desejando estar nesse lugar e construindo um ambiente que talvez não exista do modo como você acredita? Então, é uma tentativa de me situar.
É uma tentativa de pensar os problemas que me afligem e me afligem justamente por afligirem ao meu tempo. Afligem a sociedade, aquilo que é a vivência coletiva e do indivíduo, individualmente, dentro dessa coletividade. O pensamento é algo próprio do ser humano. É algo que podemos dizer faz parte da sua essência, e nem vamos entrar no âmbito do essência e existência aqui, mas vamos entender que o pensamento seja aquilo que marca a essência humana. É aquilo que, se é da nossa essência, é o que está mais próximo de nós. Porém, por estar mais próximo de nós, é que muitas vezes nós tratamos como sendo algo já dado, pronto, definido, e assim já sabemos. Então, eu nasci ser humano, eu já nasci sabendo pensar, eu sei pensar, penso corretamente e assim por diante. Porém, não é isso que verdadeiramente acontece e não é isso que a filosofia vem mostrar. Eu quero ler apenas uma frase de Heidegger. Você vai ver muitas vezes eu falando de Heidegger, porque gosto muito do pensamento de Heidegger e é o autor ao qual dediquei muito de minhas horas de reflexão, de estudo até o momento. No texto O que quer dizer pensar, que está aqui no Ensaios e Conferências, na edição das Vozes de Universidade de São Francisco, ele diz assim: e no entanto, talvez já desde séculos, o homem vem agindo demais e pensando de menos. O que significa agir demais e pensar de menos? Acho que agir demais é muito claro, muito fácil de se enxergar nessa sociedade que é a sociedade da produção e que passa a considerar as pessoas pelo quanto elas podem produzir e consumir. Então nós somos aqueles que produzem e consomem, e se deixamos de produzir ou consumir, somos deixados à margem, somos deixados ao desespero do não participar verdadeiramente daquilo que é o que determina a vida social. Lembrando, social dentro de um modelo que é o modelo capitalista. Nós apenas conhecemos o mundo pelo modelo capitalista. Eu, pelo menos, conhecemos o mundo, nós conhecemos o mundo a partir desse modelo. É possível outro modelo? Há muitas propostas aí, muitas tentativas, mas ninguém sabe o que é o mundo fora do capitalismo, porque nós nascemos no capitalismo. Tomara que exista um outro mundo, uma outra possibilidade, porque o capitalismo não dá aquilo que promete e depende da vida de milhões de pessoas para sustentar com qualidade a vida de poucos, Mas enfim, nós vivemos nessa sociedade que produz e não pensa. É isso que o Heidegger está dizendo. Nós precisamos, é importante que nós nos dediquemos mais à reflexão, ao pensamento, e pensar dá trabalho. Pensar exige de nós um esforço. Pensar não é algo que nós conseguimos fazer como se fosse um respirar que naturalmente respiramos por termos nascido. Então, por termos nascido humanos, naturalmente pensamos, temos a capacidade de pensar. Mas efetivar um pensamento que realmente possa ser considerado de peso e que possa produzir e levar a reflexões que se voltam e permitem uma mudança dessa realidade, isso não é tão simples. Então a filosofia ajuda a pensar e nos colocar diante do vasto, do grande, da totalidade. Eu faço parte de um coletivo que é muito maior que o coletivo humano. Eu faço parte da existência e existir não é só para mim. Eu existo, outros existem, o mundo existe. E o que significa então existir? Nós estamos olhando para aquilo que é vasto, para aquilo que é o total, é o global. Porém, quando eu me percebo enquanto Luiz Fernando, enquanto indivíduo, eu percebo que há muitas situações que me levam a questionar, mas qual o sentido de tudo isso aqui? Não pode ser assim.
não é? Isso que eu vivi com o meu amigo, com a minha família, ou com qualquer pessoa, com as pessoas no meu ambiente de trabalho, me causa um desespero, me causa uma raiva, me causa uma angústia. E por que é que eu me angustio enquanto outros não? Então existe algo que é particular, que é meu. E daí eu entendo a psicanálise como um grande instrumental teórico para se pensar essa minha individualidade. Enquanto ser humano, eu tenho alguns caminhos que ao longo do tempo a humanidade foi seguindo para se colocar. Então eu, indivíduo, tenho algo em mim que é o que o outro também tem. E a maneira de me relacionar com o que está fora de mim, esse mundo vasto que a filosofia pergunta sobre a essência e o que é a existência, o universo, a totalidade, esse mundo vasto me influencia, me toca e exige de mim uma resposta. E a resposta que eu dou pode ser coletiva, social, mas ela é antes de tudo individual. Ela é algo que constitui a minha identidade, o meu sujeito, aquilo que eu sou enquanto alguém que quer se realizar e quer ser feliz. Então eu posso pensar a ética enquanto objetivo de construção de felicidade, enquanto ser humano, eu, um indivíduo que quer chegar lá e penso as possibilidades, os caminhos. Mas eu posso pensar a construção dessa felicidade na realização do meu desejo. De nada adianta eu discursar bonito e falar de um mundo que tem que ser construído para a minha felicidade, se eu, com o meu desejo, apenas me frustro e acabo encontrando caminhos que me fazem infelizes, que me deixam a ver navios diante do meu desejo, que realmente me façam triste, caminhos que me deixem angustiado. Então, filosofia e psicanálise. Onde e como é que eu posso e devo me situar? É nesse caminho que eu quero começar a pensar a partir dos próximos vídeos e materiais. Obrigado por me ouvir, um abraço, tchau, tchau, fique bem.